Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Viver Melhor podcast. Hoje, o nosso episódio, eu e o Laércio, recebemos aqui o Dr. Nário, ele que é urologista, oncologista, também especialista em cirurgia robótica e pioneiro, olha só, pioneiro no Brasil, que é a cirurgia laser HoLEP. Falei certo, doutor? Certíssimo, Ivana. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da saúde masculina, né, doutor? Muito obrigado, é um grande prazer a gente estar aqui com você, Ivana, Laércio, Obrigada. né, que são parceiros já de algum tempo, né? Sim. A gente vem trabalhando juntos e é um prazer a gente poder vir, trazer informação. Dessa vez eu espero falar um pouquinho mais devagar, com mais calma, para que as pessoas possam entender-nos de maneira adequada, né? E com isso contribuir aí para a nossa cidade de Foz do Iguaçu. E nós que agradecemos, né, Lércio? Exatamente, doutor. Seja bem-vindo novamente. E falando sobre especialidades, né, o senhor é especialista em cirurgia robótica. E já vou chegar com pergunta já. Sim, Ivana. pode perguntar. Doutor, o que realmente é a cirurgia robótica? Bom, Laércio, talvez muitas pessoas ainda imaginem, né, que a cirurgia robótica tem um robozinho ali que faça a cirurgia pelo cirurgião. E isso não é a realidade, né? Talvez um dia possa ser, mas não é a realidade. Quando a gente fala de cirurgia robótica, nós estamos falando numa plataforma que faz a inter-relação dos instrumentos cirúrgicos com o cirurgião. Então, quem opera o robô ou essa plataforma é um cirurgião, né? No caso, né, um cirurgião urologista, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia de próstata, uma cirurgia de rim, uma cirurgia de bexiga. Então, essa plataforma ela nos auxilia a fazer os movimentos dentro, né, do abdômen do paciente, né, para que a gente consiga maior precisão, uma maior qualidade na cirurgia, né, e com isso o paciente tem um benefício de uma internação mais rápida, mais curta. Então, a cirurgia robótica é a utilização de uma plataforma que envolve um sistema, né, onde você tem um carrinho, onde está lá o monitor, o insuflador, como uma cirurgia laparoscópica. Você tem os braços robóticos que ficam no paciente e você tem um console onde tem os instrumentos, onde você utiliza como fosse joysticks e pedais para você movimentar esses braços. Então, o que seria o robô é a mecanização desses movimentos, que utiliza também de filtros, uma tecnologia 3D para que você veja isso magnificado e em 3D. Né? Quando você opera a laparoscopia convencional, laparoscopia simples, você trabalha com 2D. Então eu vejo em largura e em altura. Eu não tenho a visão da profundidade. Então eu não consigo enxergar os órgãos como eles são. Eu vejo só como fosse uma foto. Quando você usa o robô, que então tem essa tecnologia 3D, além de ele magnificar essa imagem, ele consegue me mostrar do jeito que é, com as curvas, com as penetrâncias, com a profundidade, e com isso eu consigo então fazer uma cirurgia mais rápida, mais precisa e com melhores resultados. Doutor, e assim, só para quem está nos assistindo, para deixar bem claro, que a cirurgia robótica é para quem tem o câncer de próstata, né, doutor? Então, a cirurgia robótica, ela está hoje muito difundida na urologia. Praticamente nós conseguimos fazer todos os procedimentos cirúrgicos, quase todos os procedimentos cirúrgicos com a tecnologia robótica. Mas nos últimos anos ela cresceu muito. Então hoje muitas especialidades já usam cirurgia robótica, cirurgia cardíaca pode usar cirurgia robótica, cirurgia torácica pode usar cirurgia robótica, cirurgia geral faz muito, né, approach robótico, né, o acesso robótico, cirurgia ginecológica. Então praticamente todas as especialidades cirúrgicas elas têm a utilização do robô. Algumas mais desenvolvidas, outras ainda em desenvolvimento, mas todas já com muita tecnologia, muita coisa que se pode utilizar. E é interessante como o doutor falou, sobre todos os benefícios para o médico, né? Sim. Que é essa visão muito Sim. mais objetivo, você vê com maior profundidade todos os órgãos. Mas aí, doutor, eu queria que falasse um pouquinho. E para o paciente? Quais são esses benefícios?
Então, quando a gente... Eu costumo, né, às vezes, brincar com as pessoas que o robô, ele enriquece as minhas habilidades. Então, ele melhora os meus olhos, ele melhora a minha visão, ele melhora os meus movimentos, ele filtra os meus movimentos, ele coloca na ponta do meu instrumento essa mobilidade que a gente tem nas mãos, né? Há estudos, extrapolando um pouquinho aí a medicina, né? Existem estudos antropológicos que eles mostram ou eles sugerem que à medida que a mão, né, que a nossa mão, ela é diferente dos macacos, né, dos primatas. Então, no momento que a nossa mão começou a ganhar esse nível de movimentação, né, de você conseguir fazer pequenos ajustes, todos esses movimentos circulares e esse movimento de apreensão, né, que a gente tem para escrever, parece que essa modificação que aconteceu nas mãos, ela sobremaneira impulsionou o nosso cérebro. Então, veja, o movimento das mãos é uma coisa extremamente complexa. E é graças a esse movimento que a gente faz uma enorme quantidade de coisas, né? Quem perdeu um dedo, quem perdeu um braço, sabe a dificuldade que é você fazer toda a vida como a gente tem hoje sem ou com alguma deficiência desses movimentos. Quando eu faço uma cirurgia laparoscópica, né, que é uma cirurgia minimamente invasiva, né? A cirurgia robótica é uma cirurgia minimamente invasiva, igual à cirurgia laparoscópica. São pequenos furinhos que você faz. Por esses furinhos você passa trocáteres, que são portais. Esses portais conduzem pinças e você opera lá dentro do abdômen do paciente, com uma câmera e você olhando isso num monitor. Qual que é a diferença entre o robô, a tecnologia robótica e a laparoscopia simples? Os dois são minimamente invasivos. No entanto, a laparoscopia, eu não tenho esse movimento das minhas mãos lá na ponta do instrumento, porque o instrumento ele é rígido. Então, quando eu faço o movimento aqui fora, como isso aqui está preso na parede do paciente, na parede abdominal, eu não tenho esse movimento que eu tenho aqui fora, lá na ponta do meu instrumento. Entendi. A pinça robótica, ela é articulada e ela mimetiza os meus movimentos. Então, eu consigo uma delicadeza, eu consigo uma precisão que com uma pinça não articulada, com muita habilidade, talvez eu consiga chegar próximo desses resultados. Mas é muito desconfortável para o cirurgião. Ele opera em posições que não são anatômicas, ele faz movimentos que são muito mais difíceis, e isso obviamente cansa. Isso obviamente deve impactar a cirurgia. Embora, que fique claro, que a gente não tem estudos robustos que tenham sido feitos com randomização dos pacientes, que a gente consiga mostrar uma diferença grande entre os resultados da robótica e da cirurgia laparoscópica convencional. Mesmo quando você compara a laparoscopia robótica com a cirurgia aberta, os resultados oncológicos, ou seja, a sobrevida livre de doença, né, a sobrevida livre de doença, o processo da própria recidiva, a recorrência bioquímica, índice de margem positiva nas cirurgias, ele não é diferente. Eles são iguais. Então a gente sabe que a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, em mãos habilitadas, você consegue resultados iguais oncológicos à cirurgia aberta. Todavia, o que é que muda com a laparoscopia e com o robô? Vamos dizer, o efeito cosmético da cirurgia, com cicatrizes melhores, o efeito funcional, os pacientes eles se recuperam muito mais rápido. E em relação ao robô, a gente tem estudos que mostram que a recuperação funcional, principalmente em relação à continência urinária, ela é um pouquinho mais rápida quando você faz a cirurgia com o robô. Então a taxa de continência em 30 dias ela é maior para a cirurgia robótica. Mas veja, a gente ainda requer mais estudos, e principalmente estudos que são difíceis de você fazer, que seria você comparar, né, um cirurgião, ele com ele próprio, fazendo uma técnica e a outra. E o que acontece é que quando você começa a migrar para a cirurgia robótica, a tendência da gente é fazer menos laparoscopia. Todos os cirurgiões laparoscopistas que são mais... que tiveram a oportunidade de fazer a transição, a tendência deles, como a minha, não é mais fazer tanta laparoscopia. Eu faço quando o paciente não tem acesso.
Quando o paciente tem acesso, a gente vai fazer robô, porque além de ser mais confortável para mim, né, esse conforto eu consigo levar para o paciente. Então, eu acredito, né, que isso se transforme e se isso chegue, né, ao paciente, isso é uma vantagem, né, e que você tenha realmente um benefício. Então, isso se traduz em benefício para o paciente. Mas, novamente, nós não temos estudos que mostrem uma diferença em todos os critérios, né, como eu mencionei, em relação à doença oncológica, né. Então, a ideia é você minimizar e recuperar esse paciente mais rapidamente. E isso a gente tem estudos que mostram, não há dúvida, mas são muito semelhantes, tanto para o robô quanto para a laparoscopia. Doutor, aqui a gente percebe que as duas ela tem uma recuperação pós-operatória mais imediata, né? Sim. Mas, assim, em relação à preservação da função urinária e sexual, as duas diferem ou as duas têm essa preservação? Então, porque essa é a maior preocupação do paciente homem, né? Quando ele opera, né? Então, em relação à função sexual, especificamente, a função eretora, nós não temos dados que mostrem uma diferença maior a favor da cirurgia laparoscópica. Todavia, a gente tem que lembrar que os números que a gente tem de cirurgia laparoscópica normalmente são números com cirurgiões extremamente habilidosos, que têm volume, o chamado high volume surgeon, né, que é o cirurgião de alto volume, que gosta de fazer isso e que tem, né, uma experiência enorme. E quando você compara isso com um cirurgião que faça da mesma forma a cirurgia robótica, que consiga operar bem, que goste daquilo que ele faz, que tenha grande volume no seu dia a dia, os estudos não mostram diferença. Tá? O que há diferença é na recuperação urinária mais precoce. Aí sim, existem estudos que sugerem que você consiga recuperar a função, né, o paciente seco, que a gente chama, a função do esfíncter, de maneira mais precoce na cirurgia robótica. Então, a taxa de continência precoce ela é maior para a cirurgia robótica. Agora, veja, de novo, a gente está falando, né, de estudos onde você não compara o mesmo cirurgião com as mesmas técnicas, as diferentes técnicas, e você compara pessoas que são extremamente competentes naquilo que elas fazem. A gente sabe que a cirurgia laparoscópica em mãos não habilitadas é catastrófico, porque é extremamente difícil você fazer. Eu faço laparoscopia e robótica, eu faço laparoscopia avançada há muito tempo, e a gente já viu muito problema, né, com pessoas que a gente fez treinamento e tudo mais. Então, existem situações que a pessoa tem que estar preparada para ela fazer ali a cirurgia com todo o cuidado. Então, os números que você tem, às vezes eles enganam, porque nem todo mundo tem os seus próprios números estudados. Você tem os números e você utiliza os números de grandes centros, né? Que nem você falou, o estrago é grande e muitas vezes não tem nem conserto, né, doutor? Assim, veja, hoje isso felizmente... Depende de cada caso. Isso felizmente não acontece, por conta, hoje as sociedades são muito ativas, né? A própria Sociedade Brasileira de Urologia, existem inúmeros cursos, nós temos o IRCAD, né? As residências boas, elas já preparam seus residentes que são treinados em laparoscopia. Eu já sou um pouco mais velho, na minha formação eu não tive isso. A laparoscopia estava sendo desenvolvida quando eu fiz a minha residência médica, né? Então não havia todos esses procedimentos. A gente fazia cirurgias de complexidade mais simples, como cirurgias de via biliar, né? A cirurgia chamada colestectomia, ou apendicectomia, cirurgias que você não tinha grandes movimentos de dissecção. A cirurgia da próstata, ela é uma cirurgia praticamente é uma cirurgia de muita dissecção. E depois a reconstrução, você tem que fazer pontos, então exige muita habilidade de quem faz. Então, para eu me habilitar a fazer isso, foram alguns anos e muitos cursos, né? Muitos amigos para a gente agradecer. Foram vários e vários momentos para a gente treinar isso, né? A gente tem um treinamento em caixa preta, que é
uma espécie de uma caixinha, onde você tem a câmera lá dentro e você faz os movimentos todos para você se habilitar. Então, a gente chama isso de caixa preta ou dry lab, né? Laboratório seco. Então, é muito tempo você treinando nisso, você participando com colegas, indo, por exemplo, nós temos no Brasil 2 IRCADs, que são estruturas maravilhosas, que foram criadas na França. O primeiro, né, o pioneiro, está em Estrasburgo. Depois temos um na Ásia e temos 2 no Brasil. Um em São Paulo, lá em Barretos, junto ao Hospital do Amor, e outro no Rio de Janeiro. O IRCAD, então, é uma estrutura que envolve profissionais do mundo inteiro, os melhores, e a gente faz curso, a gente tem curso todos os anos no IRCAD, mais de um, para todas as especialidades. Então, ao longo do tempo, o cirurgião ele tem que se preparar para fazer isso, né? Assim como é a robótica, né? Se você operar com um cirurgião que não tem experiência, há risco. O robô não opera sozinho, né? Então, é toda uma preparação que você tem que fazer para você estar habilitado, né? A minha preparação, eu estive na França durante um período. Depois, aqui no Brasil, a gente começou trabalhando, eu fiz a minha certificação aqui no Brasil, no Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Depois disso, a gente opera sempre com um proctor, que é um cirurgião mais habilitado, até que você está liberado para você operar sozinho. Isso são, no mínimo, meses, né? No mínimo meses ou até anos, até você estar realmente pronto para a cirurgia. Então, toda essa preparação, claro que faz que os seus resultados sejam bons, sejam melhores. Quando você, então, vai fazer a opção de uma cirurgia, muito mais importante de você escolher o método é você escolher o seu cirurgião. Agora, quando você me pergunta, mas e você? O que você prefere operar? Eu prefiro operar robô. Mas por que você prefere operar robô? Percentual? Eu prefiro robô por vários motivos. Primeiro, que eu opero sentado. Segundo, que os meus movimentos são todos filtrados. Sim. Eu tenho a tecnologia 3D que a gente conversou, Ivana. Sim. Eu vou enxergar aquilo magnificado pelo menos 10 vezes. Então eu vejo muito maior, com muito mais precisão. A câmera chega em lugares que o meu olho, quando a gente fazia cirurgia aberta, não chega. Olha, que fantástico. Então, eu prefiro robô. Na ausência do robô, prefiro laparoscopia. Sim. Mas se eu puder fazer com robô, eu prefiro com robô. Sim. Né? E esse conforto que eu tenho, ele é traduzido em maiores benefícios para o paciente. Mesmo que eu não tenha estudos robustos que mostrem isso, pelos problemas, né, que se é bom para o profissional, para o médico, imagina para o paciente. Então, assim, doutor, a gente viu que existem técnicas diferentes que pode estar auxiliando. E, assim, a cirurgia robótica, ela é indicada para todos que têm o câncer na próstata? Sim. Pode fazer? Todos. Hoje em dia, praticamente, a gente não tem nenhuma contraindicação maior para a cirurgia robótica. Se o paciente está habilitado, se ele tem possibilidade de fazer uma cirurgia, né? Esses pacientes eles não operam assim. A gente tem toda uma preparação dentro de um protocolo de cirurgia segura, né? Então, quando a gente vai preparar esse paciente, ele vai, além da nossa investigação, nossa avaliação, a gente vai encaminhar esse paciente para o seu cardiologista, que vai fazer todo um protocolo para avaliar a função cardíaca desse paciente, porque a cirurgia não deixa de ser um estresse, né? É como se fosse correr uma maratona, aí, né? Uma super maratona aí de 100 quilômetros, muitas vezes, cirurgias grandes. Então, passa pelo cardiologista, depois esse paciente passa pelo anestesista, que vai fazer uma consulta pré-anestésica, e se aí ele estiver liberado para fazer a cirurgia, não há diferença entre fazer isso aberto ou fazer isso robótico ou laparoscópico. A cirurgia é praticamente a mesma, né? Talvez alguns pacientes com problemas mais sérios, pulmonares, que não consigam ciclar o aparelho de ventilação, né, com uma pressão um pouquinho mais elevada, por risco de barotrauma, seja um dificultador. Então seria talvez, né, a gente possa colocar isso como uma contraindicação relativa. Mas veja, esse paciente vai ter dificuldade também para fazer uma cirurgia aberta se estiver entubado, né? Então, talvez ele não consiga fazer nenhum tipo de cirurgia, tá? O doutor, a gente está falando sobre a técnica robótica para cirurgia. Assim, para tomar decisão para fazer cirurgia robótica, ou qualquer que seja a cirurgia, o cara foi diagnosticado ali.
a partir dali ele já começa a fazer toda a preparação? Ou ainda existe pacientes que ele fica assim com medo de fazer a cirurgia? O cara está com câncer. Sim. O cara tem medo, quer deixar para depois. Ainda tem esse paciente? Sim, Lércio. Mas veja, aí eu tenho uma boa notícia para os nossos pacientes ou para as pessoas que estão possivelmente nos escutando. Hoje em dia, a gente consegue fazer o diagnóstico de maneira muito precoce naqueles pacientes que passam com seus urologistas, com seus médicos de maneira rotineira, né? Uma vez ao ano. Nós temos aí o Novembro Azul, muitas campanhas. O homem está aos poucos perdendo esse medo e talvez esse preconceito de procurar o médico. Então, quando a gente faz um diagnóstico de maneira precoce, isso de uma maneira geral significa um PSA mais baixo, né, um Gleason mais baixo, a gente chama isso de classificação de Gleason, aquela classificação morfohistológica, né, ele estuda na lâmina da anatomia patológica e ele tem uma ideia se esse tumor é mais ou menos agressivo. Né? Então, quando você tem um Gleason baixo, que seria o 3+3, é um paciente que ele tem uma probabilidade desse tumor ser menos agressivo. Então, PSA baixo, Gleason baixo. A gente coloca normalmente esses pacientes em nomogramas, que são equações médicas, para a gente ter uma ideia de como vai evoluir esse paciente. E muitas vezes esses pacientes eles são de baixo risco. A gente classifica eles de baixo risco, médio risco e alto risco. Quando eles são de baixo risco, não necessariamente a gente tem que operar esse paciente imediatamente. Então a gente tem aquilo que a gente chama de vigilância ativa, que é um programa onde você avalia esse paciente a cada 3 meses, com PSA seriados. Um ano depois você repete ressonância, repete biópsia. Muito legal. E naqueles pacientes que a doença não está progredindo, você vai acompanhando ele com uma segurança boa, até que a doença mostre sinais que vai progredir. E aí você vai operar. Ela pode não progredir? É mais raro, sim, mas existem alguns pacientes, a gente sabe, que não progredem. Principalmente quando você pega essa doença bem no início. Então são PSAs bem baixos. Hoje eu tenho pacientes que a gente faz diagnóstico com PSA de 2. A gente sabe que o critério para a gente ficar preocupado é a partir de 3,5. Mas não é só isso. Um paciente que vinha com PSA de 1 durante muitos anos e de uma hora para outra foi para 2, alguma coisa. A gente chama isso de PSA doubling time. Quando o PSA doubling time é menor do que 1 ano, a gente geralmente cria um sinal de alerta. E aí a gente vai logo para uma ressonância e magnética multiparamétrica, que é um exame bacana, que trouxe muita precisão, maior realmente diagnóstico desses pacientes, porque normalmente a gente orienta a biópsia através de uma ultrassonografia guiada com fusão de imagem. Você pega as imagens da ressonância, aplica elas à ressonância, a ultrassom transretal em tempo real, e aí você consegue fazer a biópsia mais precisa desse paciente. Sim. Então a gente consegue com isso, nesse paciente PSA muito baixo, você consegue fazer o diagnóstico nessa fase. Então, nesses pacientes, às vezes você vai pegar um paciente que tem a doença que não vai progredir. Quando você pega esse paciente com PSA mais elevado, é muito difícil, Vamos dizer, um PSA de 10, ele já é um paciente de risco intermediário normalmente. E aí esses pacientes vão ter que ser tratados de maneira mais precoce. Principalmente o alto risco. Isso o paciente tem que ter isso em mente, doutor? Porque sim, se ele não fizer essa prevenção, não tem como saber, quando acompanhar. Descobrir, já está no estado super avançado. Em muitos casos não tem o que fazer. A gente brinca com as pessoas, doutor, não quero achar nada. Perfeito, a gente vai para não achar nada. Mas veja, é muito mais perigoso ter alguma coisa lá e você não achar. Então, quando você acha, é o contrário. Puxa, achou, que bom. Vai achar no começo, No começo. No começo. Esse que é o grande negócio. E graças a essa evolução da medicina, da urologia, da uro-oncologia, a gente consegue hoje, em muitos pacientes, programar e operar esse paciente no momento que seja realmente oportuno. No momento que a gente percebe que essa doença vai começar a dar algum problema, a gente opera. Então, nem todo mundo vai operar isso de cara. Doutor, assim, Ivana, eu quero bater bastante na tecla, doutor, robótica, porque assim,
a gente está falando sobre riscos, Sim. Aumento da precisão, né? Facilidade, né? Aos paciente, nossos colegas que estão assistindo, não é o exterminador do futuro. O robô, tá, gente? É um robô cirúrgico, né, doutor? Que É uma plataforma. é uma plataforma Isso. que aumenta a precisão. Ela enriquece as habilidades do seu cirurgião. Olha, Então, assim, além disso, tem a outra técnica que você já falou, laparoscopia, Que é muito boa também, né? Não há dúvida. Ela melhora algumas habilidades, mas o robô, né, ele aumenta mais, né? Tanto do ponto de vista da visão, quanto do ponto de vista, principalmente da movimentação das pinças dentro da barriga, do abdômen, né, da barriga do paciente. E completando isso, doutor, sobre os riscos, os homens obesos, o que é melhor? A robótica ou a laparoscopia? Boa e pergunta. quais são os riscos da cirurgia de ambos? Né? Então, os pacientes mais obesos, e isso tem uma relação com o câncer de próstata, porque a obesidade é um fator de risco para o câncer da próstata. Né? Então, você muitas vezes vai operar pacientes que têm uma circunferência abdominal maior. Para você fazer a cirurgia laparoscópica nesses pacientes, né, não é só um problema de força, né, é de acesso. Então você precisa de pinças mais amplas, você precisa de material, às vezes, para cirurgia bariátrica. E se já é difícil você fazer a cirurgia num espaço, vamos chamar assim, com uma proximidade maior, mais curto, quando é maior, quando essa pinça vai muito mais longe, além de todo o material tem que ser, né, para isso, né, você tem que ter um kit para isso, com óticas de obesidade, pinças de obesidade, o movimento, todo o trabalho vai ser mais difícil. E o robô, né, além de tudo que a gente já falou, nós temos um quarto braço. Né? Então, quando eu opero com um robô, eu tenho lá, né, 2 braços para você operar. Então, existem 2 bracinhos lá, né, que são 2 portais com pinças que vão servir para eu operar como fossem as minhas mãos. sim. Além disso, eu tenho um braço que ele leva a câmera. Então, eu mesmo acompanho a minha câmera e eu tenho a visão pelo meu comando, que é uma coisa, né, para quem opera, sabe o quanto que é difícil você operar, às vezes, com um colega que também é cirurgião igual a gente e está indo naquilo que ele quer ver. E esquece que quem está operando sou eu. Claro que a gente tem aqui, né, a gente tem uma equipe fantástica, que a gente treina isso, mas tudo isso tem que ser treinado. Né? Porque quando você vai operar, os meus olhos estão na mão de um colega. Com o robô, isso é diferente. Eles estão nas minhas mãos. Olha. E além disso, eu tenho um quarto braço que ele serve para afastar as estruturas. Então, eu com o robô sou 3. Que legal. Entende? Eu sou 3. E além disso, tem um outro colega no campo. Então, quando a gente faz a cirurgia robótica, é como nós estivéssemos operando com 4 Sim. profissionais ali. 4 profissionais dentro de uma estrutura de laparoscopia, quem faz laparoscopia sabe que não tem espaço. Você operar com 4 profissionais, não tem espaço. Então, a robótica tem essa vantagem também. Sim. Então, nos pacientes, os mais gordinhos, o robô faz muita diferença. Muita diferença. E essas técnicas, ela não tem o sangramento, né? Tanto a laparoscopia quanto a robótica minimizam o sangramento, mas a robótica minimiza ainda mais o sangramento, por conta dessa precisão, todos esses detalhes. Né? E os riscos? Os riscos das cirurgias são muito parecidos. Né? Hoje em dia, graças ao desenvolvimento de todo o processo da anestesia, a gente tem risco anestésico que é muito baixo. Né? É mais seguro a gente fazer uma cirurgia do que até andar de avião, né? Ainda mais hoje em dia que tem tido um monte de acidente, né? Mas a gente sabe que ainda assim é muito mais seguro andar de avião do que andar de carro ou de ônibus, né? Mas a cirurgia robótica em si, do ponto de vista do procedimento, é uma cirurgia muito segura, né? Então, assim, risco de sangramento para câncer de próstata é muito baixo.
Câncer renal, às vezes, tem uma possibilidade maior, porque a gente vai lidar com vasos, você vai lidar, né, principalmente nas cirurgias de nefrectomias parciais, onde você vai tirar só o tumor, então você tem que ter clampeamento. O rim é um órgão extremamente vascularizado, de modo que às vezes você pode ter um pouquinho mais de sangramento, que você teria também ainda mais se fosse laparoscopia, e com a cirurgia aberta também você vai ter, né, o risco de sangramento. Mas o robô, principalmente na cirurgia prostática, auxilia muito, e a taxa de transfusão é muito baixa. Né? Nesses últimos anos que eu tenho operado, eu não lembro de ter feito transfusão para paciente submetido à prostatectomia robótica. Né? A evolução pós-operatória é muito boa, né? Se a gente for ver. Normalmente esses pacientes vão de alta entre 18 e 24 horas pós-cirurgia. Né? Imagina, comparando... Gente, uma cirurgia dessa, né? Desse tamanho, né? Você consegue Sim. muito mais rápido. Geralmente são pacientes que não precisam ir para UTI, são pacientes que eles vão tirar a sonda em torno de uma semana. Quando a gente faz laparoscopia, eu costumo deixar um pouquinho mais, porque a qualidade da minha anastomose não é a mesma qualidade que eu tenho quando eu faço a cirurgia robótica. Né? A cirurgia robótica, a gente consegue fazer uma reconstrução mais detalhada. Então isso me dá a segurança de tirar a sonda com um pouco menos de tempo. Quando a gente fazia isso lá atrás, quando eu comecei a operar próstata há quase 30 anos, né, lá na minha residência, a gente fazia isso aberto. Sim. Então você não enxergava muito bem o que você estava operando. Então esses pacientes ficavam com sonda no mínimo 21 dias. E hoje... dias. Com a cirurgia já laparoscópica, em torno de 15 a 10 dias. E com o robô, há quem deixe 4 dias, 5 dias. Nós somos um pouquinho mais conservadores, né? Nós deixamos em torno aí de 6, 7 dias. Mas é super rápido. Muito mais rápido. Não, né? e depois não vai nem para UTI, né, doutor? Sim. Isso fazer uma cirurgia oncológica e não vai para UTI. Na laparoscopia também, dificilmente um paciente vai para UTI hoje em dia. É só comparar com a cirurgia de 30 anos atrás, como que era, né? Mas a cirurgia da próstata é bacana, porque houve todo um desenvolvimento, né? Lá atrás, Sim. as cirurgias eram muito grandes, muito agressivas. A cirurgia, chamada cirurgia oncológica, ela parte de um princípio da tridimensionalidade. Então, quando a gente opera sempre dando margens cirúrgicas extensas. Então, você tem margens circunferenciais extensas. Então, você tira muito tecido em volta. Quando você fazia isso para a próstata, todos os pacientes ficavam impotentes, todos eles ficavam incontinentes e todos eles sangravam muito. Isso para sempre? Isso há 40 anos atrás. Né? 45 anos atrás. A ponto dessa cirurgia meio que ser uma cirurgia que não se fazia. Por quê? Porque ninguém queria se submeter a isso. Aí, mais ou menos na década de 90, 80, 90, um cirurgião americano chamado Dr. Patrick Walsh, esse camarada fez um estudo muito bacana em cadáveres e em cirurgia, né, experimental, até ele propor, né, novos limites para essa cirurgia. E isso muito devido ao PSA, que a gente começou a fazer diagnóstico precoces, a gente começou a diminuir o tamanho da cirurgia. E hoje, com o robô, a gente tira só aquele tecido prostático com a cápsula dele, sem você entrar muito na lateralidade, onde está ou onde estão né, os nervinhos que inervam, né, o pênis e que passam ali junto da próstata. Então foi essa a diferença que foi acontecendo. Sim. Da cirurgia aberta, antigamente se fazia cirurgias grandes e os pacientes não queriam operar, com o Dr. Walsh repaginando a cirurgia e mostrando limites seguros, esses limites começaram a diminuir. Com o incremento das campanhas do PSA, foi cada vez diminuindo mais a cirurgia. Aí entrou a laparoscopia na década aí de os anos 2000, vamos colocar, né? Os primeiros casos foram publicados por volta de 1998, com o Dr. Bertrand Guillenot, com quem eu tive o prazer de estudar lá na França. E aí eles começaram realmente a diminuir esses limites. E com o advento do robô, esses limites ainda melhoraram mais. Então hoje você tira só o tecido, só realmente a próstata, as vesículas seminais, com
uma minimização dos danos aos tecidos laterais da próstata. Sim. E é isso que faz com que o paciente sangre menos e tenha uma recuperação mais rápida. Show de bola! Ó, eu acho que a gente conseguiu, doutor, extrair um pouquinho sobre a cirurgia robótica. E assim, a cirurgia robótica, necessariamente, ela para quem já tem um câncer. Sim. Né? E Sim. agora a gente vai partir para um outro assunto. Né, Ivana? Cirurgia laser, que o doutor é pioneiro no Brasil. Olha só. Referência, hein? Algumas coisas são interessantes, né? Isso a gente um dia precisa escrever um livro, porque a gente, né? Eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei, e eu via a laparoscopia chegando, e na época eu era residente do Hospital do Câncer de São Paulo, o AC Camargo, que ainda hoje é um dos maiores centros de oncologia da América Latina. E na época a gente tinha médicos do Paraguai, da Argentina, do Panamá, do México estudando lá com a gente tinha muita gente que vinha ali se desenvolver ou aprender com os profissionais de lá. E o chefe do serviço, então, hoje, que é um colega com quem eu trabalho em São Paulo, tenho a grata satisfação de trabalhar com quem me inspirou a fazer urologia oncológica, que é o Dr. Francisco Fonseca. Eu discutia muito com ele, Francisco, nós temos que desenvolver isso, nós temos que desenvolver. E o Francisco, nessa época, ele era um pouco cético, igual a todos os outros colegas da oncologia, falou, não, isso não é para nós, nossa cirurgia é grande, tridimensional, grandes cirurgiões, grandes incisões. Era essa a nossa ideia na época. Mas eu tinha a ideia de desenvolver a laparoscopia, né? E o Hospital do Câncer era um lugar perfeito para fazer isso. Mas, naquela época, isso não foi possível. E eu vi isso acontecer, eu depois saí da residência e acabei indo atrás disso, né? Depois que o Dr. Bertrand Guillenot e o Charles Gaston, que é outro urologista francês, trouxeram muita coisa e realmente implantaram isso com uma série de colegas franceses, né? A cirurgia laparoscópica francesa, não é à toa que o IRCAD foi criado lá na França, né? Em Estrasburgo. Muita coisa veio para o Brasil com esses cirurgiões, eles criaram o IRCAD. Antes disso, um colega fantástico, Dr. Gilvan, que, né, ele é uma pessoa fantástica de visão. Ele, lá em Goiânia, na época, num centro que ainda não era assim tão grande, né? Ele desenvolveu o centro lá em Goiânia, e ele fazia um curso lá em Goiânia na época, fantástico, muito bacana, que era realmente uma família. E em volta da laparoscopia se criou uma família, onde eu conheci grandes cirurgiões e fiquei amigo de grandes cirurgiões no Brasil, né? Cirurgiões que fizeram praticamente cursos pessoais, individuais para mim em Recife, né? Meus amigos, Dr. Guilherme Lima, Dr. Guilherme Maia, né? Foram pessoas fantásticas que eu pude contar com eles para eu aprender aquilo que dentro, na época da residência, não havia, né? E eu vi essa curva da evolução. Então, primeiro todo mundo era contra, depois todo mundo queria fazer, e depois todo mundo começou a fazer e muita gente desistiu porque era muito difícil. E um belo dia aquilo se estabeleceu e hoje é uma prática rotineira e que tem, né, em muitos lugares, claro, tem uma curva difícil, precisa ter profissionais, mas muito com as sociedades. E aí a gente tem que agradecer a SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, que durante muito tempo, né, tem investido nesse desenvolvimento, junto com os programas de residência em urologia. Isso virou uma cirurgia normal, natural, onde todos os residentes eles têm acesso, dependendo do serviço que eles se encontram. Isso não era assim antigamente. Hoje tem muito mais laparoscopista do que a gente tinha há 20 anos. E eu não tive eu participei como na janela, só olhando. Depois a gente teve a cirurgia robótica. E aí era uma loucura, né? Porque a gente queria fazer o robô e não era possível, né? A cirurgia era muito cara e os professores em São Paulo, né? Pequenos centros é que estavam tendo acesso. Então a gente corria atrás disso e não era muito fácil a gente ter acesso a isso tudo, tá? Então aí eu fui à França, fiquei um tempo na França, tive muito acesso ao robô. Quando eu voltei, depois de algum tempo, a gente começou a encontrar um caminho, só que isso já estava caminhando. Então eu peguei... Eu realmente comecei a fazer cirurgia robótica de uma maneira mais frequente a partir de 2018,
que isso já estava, vamos dizer assim, abrindo para todo mundo. Até Foz do Iguaçu, daqui a pouco vai ter um robô. A gente está trazendo isso, a gente está vendo isso junto dos hospitais aqui em Foz, a gente trazer um robô. Olha só, novidade, ó, fresquinha, gente. Claro, tem que ter, né? Foz do Iguaçu é um Então, lugar. nós pegamos um pouco da curva, mas já na hora que a onda estava Sim. quebrando. E quando eu fiquei na França em 2016, conheci muita gente bacana, além do Dr. Guilhenot, e numa segunda viagem em 2016, visitando um serviço na Espanha, do Dr. Younes Fadil, né, que era um colega de lá, mais outros colegas do serviço do Dr. Juan, eu conheci o HoLEP. Né? O que é o HoLEP? O HoLEP é a enucleação anatômica, endoscópica da próstata com laser de ômion. É como você descascar, né, uma laranja dessas Polcan com o dedo e sem você machucar a casca e aquela parte, né, branquinha da laranja ali, né, que está junto da casca, que no caso da analogia com a próstata seria a zona periférica da próstata. Então tive a chance de conhecer isso. E na sequência, conheci num congresso lá na Alemanha, né, conheci 2 brasileiros, na verdade 3 brasileiros, 2 urologistas fantásticos, o Dr. Rodrigo e o Dr. Felipe. O Felipe é um gênio, um cara assim, fora da curva. Conheci esses 2 caras, mais na época um empresário que era o distribuidor de um laser, né, aqui no Brasil, que era o Anderson, e eles estavam com essa ideia de difundir essa cirurgia no Brasil. E nessa época havia esses 2 colegas que já faziam a cirurgia, mas ainda estavam na curva, finalizando a curva deles de aprendizado, e 2 colegas da USP. Eram os 4 que tinham acesso a isso, até porque tinha um laser no Brasil para fazer toda essa cirurgia. Então ali eu tive a chance de conhecer e a gente começou, eu tive a oportunidade de pegar a onda desde o começo até ela subir, e agora ela está na crista, onde todo mundo quer fazer HoLEP, né? Eu tive a sorte aí e ser praticamente o 5º cara a fazer essa cirurgia no Brasil de uma maneira mais frequente. Hoje já são dezenas, né? A gente tem um congresso de enucleadores no Brasil, um dos maiores do mundo, que é o BEM. Nós estamos indo para a 5ª edição esse ano agora, que deve acontecer em novembro. Vêm profissionais do mundo inteiro e a gente sempre participa junto. E hoje a gente tem o último BEM, que foi agora em Curitiba em novembro do ano passado. A gente deveria ter ali para mais de 500 pessoas, 400, 500 pessoas, médicos, urologistas interessados em aprender a técnica, muitos já fazendo a técnica. Nós temos grandes centros em vários estados do Brasil, então hoje já é uma realidade. Né? Então eu tive o prazer e o privilégio de participar disso desde o começo, e a gente está vendo isso hoje cada vez mais acessível, né, aos pacientes, sim, aos homens com as suas próstatas aumentadas. A gente tem que saber que uma pergunta, assim, eu como mulher, mas eu acredito, já ouvi até alguns artigos do doutor, todo homem vai ter próstata aumentada? Todos os homens, depois de uma certa idade. Veja, a partir dos 40 anos, praticamente a metade dos homens já tem um pouquinho de aumento. Mas veja, o aumento, na sua quase totalidade dos casos, é causado pela HPB. A maior parte dos pacientes, eles têm aquilo que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. É um crescimento benigno. Então, o HPB ou HPB não mata ninguém, não vai matar o paciente. Isso é uma doença que vai se desenvolver pela obstrução. O aumento em si não é doença, mas a obstrução que causa, porque, né, a próstata, ela é dividida, vamos colocar assim, a grosso modo, de uma maneira esquemática, numa zona periférica, junto tem a casca dela, que seria, se a gente pensar um abacate, a casca e aquela zona polpa, seria a zona periférica a polpa, a casca, a cápsula prostática. E o miolo seria a zona central da próstata. Né? Então, essa zona central, ela tem no meio a uretra. E como é ela quem cresce, o HPB, ela não, na maioria das vezes, ele afeta principalmente a zona central, não a zona periférica. Pode ter HPB na zona periférica, mas isso em menor quantidade.
O câncer já dá na zona periférica, menos na zona central. Entendi. Né? Então, quando esse HPB vai crescendo, chega um momento que ele comprime a uretra prostática e aí o jato já sai com dificuldade e a bexiga tem que fazer força. Essa disfunção que vai acontecendo na bexiga é que a gente chama de LUTS, que é os sintomas do trato urinário baixo. Isso é a doença. Então, é uma doença funcional. Como ela não mata, e como isso é muito progressivo, uma boa parte dos homens não percebem o nível de disfunção que eles estão. Aí está o perigo, né? Que é minimizado à medida que o urologista está vendo aquilo, está avaliando, e ele vai orientar o seu paciente no momento adequado, né, a ser operado. Né? Você não precisa operar isso precocemente, né, a não ser que o paciente queira, né? E você vai, normalmente, quando esse paciente está muito sintomático e os remédios não fazem efeito, e ele tem sinais já de um certo estressamento dessa função, porque a bexiga vai espessando, igual esses caras que fazem muita musculação, e os bodybuilders, né? Aquilo ali não é funcional, aquele músculo, ele não tem força. Se você pedir para aquele bodybuilder fazer lá 10 push-ups, né? 10 barras, ele não consegue fazer. Então, a bexiga muito espessada, ela perde em função. Quando isso começa a acontecer, antes que isso leve uma hipoatividade importante até uma bexiga neurogênica, que o paciente tem que ver de sonda pro resto da vida, precisa operar. Caramba. Doutor, assim, então só para separar, são duas técnicas, a robótica e o ROLEP. Diferente do câncer, o ROLEP ele tem sintomas. Isso, veja, vamos colocar assim. A próstata... Só para dar diferença das duas, porque a gente está falando duas coisas. Isso. A cirurgia robótica... Vamos colocar isso num quadro sinótico aqui mental. Então nós temos, né, pacientes, homens com próstatas. Todo homem tem próstata, né? Então, todo homem praticamente, com o tempo, ele vai ter o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, e uma parte desses homens, essa próstata vai crescer mais e eventualmente vai requerer algum tipo de tratamento. Por conta ou dos sintomas ou por conta da disfunção urinária, né, dessa bexiga. A próstata também tem o câncer na zona periférica. Esse câncer, normalmente, ele é assintomático. Por quê? Porque como ele é na zona periférica, ele não comprime a uretra, desculpa. Ele não comprime a uretra. Então, quando o câncer ele começa a dar sintomas, é porque esse tumor é tão grande que ele já deve ter dado alguma metástase, né? Alguma raiz, essa doença já saiu ali do local e foi para uma doença sistêmica. Agora, a próstata tem também as prostatites, que são inflamações da próstata, né? Que quando o paciente tem, geralmente é uma coisa muito aguda, é uma coisa que ele vai ter às vezes disfunção para urinar, de um dia para o outro ele vai ter dor, e o diagnóstico é clínico e também você faz com exames de imagem, né? Geralmente você vai ter um toque retal doloroso, são pacientes que você, às vezes eles têm história também de doenças sexualmente transmitíveis no passado, que eventualmente levam esses pacientes a DST, ou de infecção urinária também, né? Então, esses pacientes com prostatite já é um outro caso à parte, né? Esses pacientes normalmente não vão precisar de tratamento cirúrgico, antibiótico, vai fazer remédio. Eventualmente, quando ele tem um abscesso na próstata, ele vai precisar de um tratamento ali pontual para aquele abscesso. Agora, as doenças que mais causam, vamos dizer assim, então, problemas do ponto de vista geral, né? Do ponto de vista de números, né, de pacientes que vão ser afetados, é o HPB, porque a maior parte dos homens vai ter, sim. E desses pacientes, alguns vão precisar de tratamento cirúrgico. E o câncer da próstata, que a gente tem aí, se a gente pegar hoje, a cada 100 mil habitantes, a gente vai ter aí uns 70 pacientes com câncer. Então, na cidade de Foz do Iguaçu, que vamos botar aí, deve ter uns 150 mil homens, a gente vai ter por ano alguma coisa aí perto de uns 100 pacientes com câncer de próstata, né? É muito menos do que HPB. Sim. Onde o HPB todo mundo vai ter. Né? E o cuidado maior, então, é que assim, a cirurgia, o HPB não mata, mas ele pode causar algum problema do ponto de vista funcional. E isso a gente deve evitar. Né? A gente vê aqueles homens com sonda que não pode tirar a sonda, isso é muito desagradável. Sim. Mas, felizmente, né,
para o HPB causar uma doença mais séria, quando esse paciente já está, então, tendo insuficiência renal, por conta... A gente, às vezes, acha paciente com a próstata tão grande que não urina nada, já entrando em insuficiência renal, e porque, né, o homem é forte, ele não viu aquilo, não vai no médico, né? Então, isso também a gente tem que tomar cuidado. Mas isso não acontece para aquele paciente que vai no seu urologista com uma certa frequência. Agora, falando, então, das cirurgias e dos diagnósticos, né? Então, veja, a próstata tem doença benigna, que é o HPB, e tem o aumento, e você tem o câncer. O câncer, quando a gente fala de câncer, basicamente você pode tratar esse paciente, falando do ponto de vista cirúrgico, com cirurgia aberta, laparoscópica e robótica. O Holep não é para esse paciente, a não ser em casos raros. Quando você não vai operar esse cara, só vai desobstruir ele pelo adenoma. Porque às vezes ele tem as duas coisas, ele tem o câncer e tem o adenoma, que é a hiperplasia prostática benigna, esse aumento da próstata. Aqueles pacientes que não vão operar, às vezes vão fazer uma outra técnica, como radioterapia, e aí você simplesmente nucleia para ele poder urinar bem. Né? Agora, o Holep, então, né, a enucleação endoscópica é para o paciente com aumento benigno da próstata. Próstata aumentada. Próstata aumentada. De próstatas pequenas a próstatas grandes. O Holep, ele foi desenvolvido, né, isso já faz muitos anos. Nós estamos falando aí, né, o Holep, as primeiras cirurgias de nucleação, elas foram feitas na década de 80 por um cirurgião chamado Hiraoka, no Japão, que fazia enucleação com energia monopolar, dessas da ressecção transuretral da próstata. Esse camarada é genial. Ele é vivo ainda hoje, ele começou a desenvolver essa enucleação e chegou a operar mais de 3 mil pacientes. Isso lá no Japão, numa época que a gente não tinha internet, ninguém sabia de nada. Alguns anos depois, um cirurgião neozelandês, o Dr. Peter Gilling, e outro colega publicaram, né, em 98 as primeiras séries de enucleação com laser. E aí, a partir daí, a gente teve uma primeira onda de enucleadores na Europa, pessoas que foram fazer né, o chamado fellow ou o estágio lá com o Peter Gilling, né? Os primeiros enucleadores, eles foram da Europa a fazer o fellow com o Dr. Peter Gilling, conheceram o Holep e começaram a fazer. Quando voltaram, começaram a desenvolver isso na Europa e, né, os cirurgiões americanos que também fizeram o treinamento com ele, começaram a fazer isso nos Estados Unidos. Mas como a técnica, na época ainda tinha né, uma série de coisas por se desenvolver, haviam muitas complicações e a dificuldade para aprender era grande. De tal monta que não explodiu isso de cara. Aí nós tivemos uma segunda onda de nucleadores que começaram a vir já nos últimos anos, vamos colocar aí por volta aí dos anos 2000, 2010, né, de 2010 por aí, que começaram também a desenvolver, e agora uma terceira onda, que aí o Brasil entra com uma força muito grande, numa terceira geração de enucleadores, e agora com lasers muito mais potentes, lasers muito mais, vamos dizer assim, preparados para isso, com morceladores mais adequados, né, que é o que mói a próstata, né, dentro da bexiga, para você poder tirar, porque você nucleia a próstata, joga ela dentro da bexiga, mas o paciente não consegue urinar a próstata, né? Então você tem que fazer com que aquela próstata fique pequenininha para ela sair de dentro da bexiga. A gente chama isso de morcelação. Essa morcelação... Eu nunca imaginei isso na minha vida. Então, entra um aparelho, fica dentro da bexiga, você aspira aquela próstata, como fosse um mixer desse de cozinha, ele vai triturando aquela próstata e ela sai como fosse um hambúrguer. Eu brinco que fica né, parece uma carne de hambúrguer. Então, esses equipamentos melhoraram muito nos últimos anos. Né? E hoje, o meu amigo o Felipe desenvolveu, inclusive, calibres menores desses aparelhos, e hoje você opera com aparelhos cada vez menores, né? Então, essa cirurgia é feita pela uretra. Pela uretra. Então, na verdade, o Holep hoje já é considerado uma cirurgia que caminha para ser o padrão ouro. No entanto, ainda não é, porque existem alguns bloqueios, né? Algumas barreiras que a gente pode dizer, né? Primeiro, não tem laser em todos os lugares. Ainda são equipamentos muito caros, então, infelizmente, num país como o nosso, não é todo mundo que tem acesso. Mas por esse motivo, né? Tipo, das pessoas não terem mais acesso.
por não ter acesso, ou porque não tem equipamento ainda, ou porque não tem cirurgião treinado. Né? Desde que a gente começou a desenvolver essa técnica, eu sou proctor, né? Eu já proctorei médicos lá no hospital Einstein, no Albert Einstein. Né? Eu fui um dos primeiros proctors deles, né? Eu fiquei lá um ano trabalhando junto com eles para desenvolver profissionais deles, depois outros me sucederam. A gente não consegue, né, ficar muito tempo assim trabalhando longe, né? E embora que eu fique muito em São Paulo por conta do robô, mas você acaba tendo que fazer mais as suas coisas. E hoje já tem muitos mais profissionais. Hoje existem cursos, existem centros, mas ainda não é, vamos dizer assim, difusamente disponível no Brasil. E tem a barreira econômica, porque como isso é tudo equipamentos que você compra em dólares, e a gente sabe como é que está o dólar hoje em dia, essa coisa toda, é muito difícil você conseguir que isso seja muito barato, né? Mas é uma técnica fantástica que as pessoas precisam conhecer, né? Doutor, fala para mim os benefícios do HoLEP. Então, a enucleação, vamos falar assim, a enucleação endoscópica, ela foi, como eu estava falando, idealizada para próstatas grandes. Uhum. Porque antes de... Não te cortando, mas qual foi a maior próstata que você já viu? A maior próstata que eu já fiz em torno de 500 gramas. 500 gramas. Aqui no Brasil, a maior próstata em cerca de 900 gramas. No Brasil, um colega operou. No mundo, em torno de 1 quilo e alguma coisa. Mas aí a pessoa não urinava mais, né? Então, incrível, né? Incrível. São casos extremos, né? Sim. Então, a próstata, vamos dizer, idealmente, a próstata, o volume era maior no início. Então, se começou a fazer para próstatas grandes. E isso, com o tempo, isso foi se provando que é útil para todo tipo de próstata, né? Mas hoje, se a gente for avaliar os guidelines, a gente sabe que o HoLEP, ele é tamanho independente, trata todos os tamanhos de próstata, mas especificamente para próstatas acima de 80 gramas, ou você faz a enucleação endoscópica, que pode ser com laser, ou você faz uma cirurgia aberta, ou laparoscópica ou robótica, que não deixa de ser, aí no caso, você vê como é engraçado, né? Para o câncer, né, ela é fantástica, mas para o HPB, você não precisa fazer furinho na barriga, você opera pela uretra. Você faz uma cirurgia por orifício natural, que é o melhor. Recuperação mais rápida? Muito mais rápido, muito mais rápido. Precisa ficar quanto tempo com sonda? Então, quando a gente opera o paciente com uma enucleação endoscópica, normalmente ele fica algumas horas de sonda, né? Ele fica em torno de 18 até 48 horas. E quanto tempo pode voltar a trabalhar? As funções normais do dependendo do que ele faz, dependendo do tamanho da próstata, como é que foi a cirurgia. Tudo vai depender. Ele pode eventualmente voltar com menos de 30 dias. Mas é uma cirurgia grande, então... uma cirurgia grande para voltar em menos tempo assim. Mas de uma maneira geral, a gente pode colocar que com 30 dias esse paciente está apto a voltar à sua vida cotidiana. Alguns casos selecionados até antes disso. E os riscos, doutor? Então, a enucleação, ela tem, assim, vamos falar, né, os riscos maiores, os riscos mais chatos, são os riscos inerentes a uma cirurgia transuretral. Então, você eventualmente tem uma estenose da uretra, eventualmente que é estenose da uretra? Um afilamento da uretra. Né? Essa uretra fica mais fina. Isso acontece em torno aí, vamos colocar aí, de 2 até 7% dos pacientes. Né? Quando isso acontece é chato, porque requer um tratamento que às vezes não é simples. Se for só circunferencial é mais fácil de você resolver. Se for um pouquinho mais extenso, às vezes requer cirurgias mais, vamos dizer, delicadas, né? E a uretra é um tecido que, por conta da vascularização dela e da própria anatomia tubular dela, né? Muitas vezes você tem muita recidiva dessas estenoses. Se você não faz uma técnica adequada, se fica muito tenso, então isso pode agravar o paciente. Não pode ser feito de qualquer maneira, né? Por isso que a gente tem minimizado o tamanho dos instrumentos, minimizado o tempo operatório, para que a gente consiga ter menos, né, estenose. Mas a estenose pode acontecer em qualquer cirurgia uretral, como uma ressecção transuretral da próstata, e até mesmo em cirurgias abertas. Né? A cirurgia aberta, que se chama
Normalmente a gente faz a prostatectomia transvesical, que é a ressecção do adenoma, aí abre a barriga, não precisa abrir o peritônio, né? Você só abre a gordura, abre o músculo e abre a bexiga. Né? E aí você entra dentro da bexiga, solta esse adenoma e nucleia muitas vezes com o dedo, ou se for com laparoscopia, né? Fazendo laparoscopia ou com robô, você tira essa próstata para fora, depois você reconstrói essa bexiga. Mesmo essas cirurgias, que não são transuretrais, podem ter estenose da uretra, né? Então, são complicações naturais, né, da própria cirurgia em si como um todo, né, da própria anatomia, né, vamos chamar assim, que do pode órgão. acontecer. Pode né, acontecer. doutor? Agora, uma complicação assim mais cotidiana, né, que é a chamada incontinência urinária, quando acontece, ela é transitória. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles podem operar, e a principal teoria que a gente tem para explicar isso é o estressamento do esfíncter, né? Próstata muito grande, próstatas que sangram mais durante a cirurgia. Às vezes, o estressamento desse esfíncter deixa esse esfíncter mais lerdo, vamos chamar assim, né? Menos efetivo durante um certo período. Isso pode durar de 3 semanas até 3 meses, e uns 10% dos pacientes pode durar até 1 ano. Mas a grande maioria dos pacientes vão recuperar isso. Raramente não vai recuperar. Tá? E assim, né, vamos falar, essa complicação, né, da incontinência urinária, você tem vários aspectos para você minimizar. A gente trouxe aqui até a Sofia, né, que trabalha junto com a gente recentemente, e aí o fisioterapeuta, no caso da Sofia, a urofisioterapeuta, ela consegue minimizar e acelerar, né, a recuperação. Às vezes, pacientes que a gente já imagina que isso possa ter, né, o paciente que já com alguma deficiência, alguma perda urinária, ela passa antes pelo paciente, conversa com o paciente, às vezes pode até propor algumas sessões prévias, o paciente já entender o que ele precisa fazer. Né? No caso eventual de ele ter o problema, a gente acelerar a recuperação. Na verdade, o senhor tem uma equipe, né, doutor? Na clínica. Tem hoje nutrição, tem fisioterapeuta. Hoje a gente tem um grupo, né, que trabalha junto com a gente com o objetivo da gente entregar o melhor, porque não é só um problema de você fazer o procedimento, né? A pessoa não é um órgão sozinho, solitário, né? O próprio corpo é um sistema, que você tem que entender isso na hora que você vai tratar. E essa pessoa está dentro de um contexto. Né? Você falou, obesidade, o paciente está obeso, né? A doutora Karine teve também aqui, né, recentemente. Esse paciente, quando ele volta, fez o tratamento do câncer, ou fez o tratamento da mama, ela não pode voltar para a vida que ela tinha habitual. Não pode comer as mesmas coisas de antes, né? Ela não pode voltar. Aquele veneninho porque gostoso. Muitas vezes aquele padrão, aquele estilo de vida ajudou, se não foi o causador, porque é difícil a gente dizer isso, mas ele ajudou a chegar naquela condição. Então, se a gente não quer que aquilo se repita, a gente precisa aprender com aquela situação e mudar esse estilo de vida, mudar essa condição. Então, vai fazer atividade física, vai emagrecer. Então, você precisa de ter todos esses profissionais, porque a gente não é só uma condição de devolver ao que ela estava, é devolver ela numa condição melhor, né? Para que ela possa não ter mais aqueles problemas e outros tumores, né? Outras situações que vão lhe causar também sofrimento. Eu acho que é uma pergunta que todos fazem assim mesmo. E eu vou fazer essa pergunta para você, doutor. É caro se alimentar bem? Falando, porque assim, se a gente não se cuidar na alimentação, não tiver atividade física, tudo vai direcionar para um problema possível de câncer, né? Então, essa é uma pergunta que né, eu vejo, né? A pessoa pergunta assim, é caro fazer atividade física? Mas é caro, vai ter que ter uma pessoa lá, um orientador, eu vou fazer sozinho, né, atividade física, né? Então, o cara é um conceito muito, muito interessante, né? Porque você vê, a hora que a pessoa desenvolver uma doença, ela vai gastar muito mais, ela vai ter que investir muito mais, não só dinheiro, mas tempo, dedicação, né? E ela vai ter que dar um jeito naquilo ali. Ele vai comer tudo que ele conseguiu na vida. Então, é muito mais caro você deixar o problema acontecer. Né? Agora, especificamente em relação à comida,
eu não penso, esse conceito de ser caro, não vejo que ele é caro, ele dá trabalho. Dá trabalho. Porque Eu também descascar pensei nisso. vegetais, E produzir teu alimento. Produzir o teu alimento dá trabalho. Dá trabalho. Né? Você tem que dedicar Abrir o saquinho. muito mais rápido. Abrir um né? refrigerante. Muito mais rápido. Agora fazer um suco, vamos supor. Agora, fazer se um você suco, só né? compra vegetais É. e proteína, Aí o teu supermercado é muito mais barato. E é outra saúde, né, doutor? É outra saúde. O que, Vai dar o que um pouco custa mais caro. trabalho. Você quer ver uma coisa? Não precisa comer picanha. Por que tem que comer picanha? Não. Nossa, tem Veja. outras carnes maravilhosas. Veja, carnes de segunda, né? É. A carne dianteira é muito mais saborosa. Sim. Se você, por exemplo, pegar músculo, Maravilhoso. né, da Maravilhoso. parte dianteira, é muito mais barato, E mais saboroso. é muito mais saboroso, tem muito E mais colágeno Aham. e a proteína é igual. Sim. Então por que você tem que pensar em picanha? É verdade. Não precisa. Eu tinha um preconceito com a ponta de peito. Porque assim, Sim. a gente sempre viu churrasco com aquela parte do granito, aquela gordura, né? Aí esse dia eu falei, vou fazer uma ponta de peito. Só que eu não fiz assado. Eu fiz no forno, tudo. Sim. E sem a maravilhoso. gordura. Ai. Mas é fantástico, é outro sabor. Então eu É uma penso que até é mais barato você comer bem. Sim, sim. E fazer, e você prevenir, sempre é mais barato do que você remediar o problema. Então, O próprio arroz e o feijão se combinam, né, doutor? se combinam, né? Sem dúvida. Ali, um ovo, se você não tem... As coisas baratas, né? Só que você tem que fazer. Tem que se organizar, tem que fazer. Saúde é mais difícil do que você deixar ficar doente. Exato. Tanto é que, veja, todo o movimento na sociedade, normalmente, ele gera mais doença do que saúde. A gente ainda vive numa sociedade muito doente, né? Então, se você for ver, você chega lá num local que tem lá de repente um coquetel. O que você vai ter? Você vai ter Só carboidrato, né? Normalmente carboidrato. verdade. A gente é uma sociedade viciada e outra em carboidrato. coisa, por exemplo, eu moro ali perto da Praça da Bíblia, ali para trás, e eu passo às vezes uma segunda-feira, tem gente lá comendo lanche à noite, trabalhou. Então eu fico pensando assim, gente... É compreensível, né? Porque sim, é compreensível. mas podia chegar em Não casa... todo dia, né? No meio, né? O povo vai todo dia se deixar. Mas eu acho que isso é um pouco da cultura nossa. cultura, Né? A gente vive uma condição ainda que, às vezes, o camarada, ele na hora que ele faz lá, ele está cansado, ele não tem tempo. Bom, ele ir num restaurante para comer alguma coisa melhor é mais caro. O lanche é mais barato, ele vai lá e é gostoso, resolve o problema dele. Então, é compreensível. Mas se ele fizesse em casa, ele talvez gastasse menos do que o lanche e seria mais saudável. Exato. Sim, vai gastar bem menos. Então são escolhas, né? A gente tem que saber fazer escolhas. Doutor, falamos sobre cirurgia robótica, ROLEP, laparoscopia, muita tecnologia. Certo. O que você espera a partir de hoje? Já tem novidade ou não? O que você espera da tecnologia em relação às cirurgias mais... já são muito eficazes, mas pode melhorar? Então, muita coisa vai vir pela frente. Vão entrar muitas outras plataformas. Hoje a gente tem praticamente 3 plataformas no Brasil. Ainda poucos números ou poucas plataformas das que chegaram mais recentemente, né? A gente tem uma plataforma que já está bem desenvolvida no Brasil, mas vão chegar novas plataformas em breve e a gente vai ver cada vez mais uma acessibilidade aos pacientes a essa tecnologia. Os custos vão baixar, isso vai ficar cada vez mais factível para as pessoas, felizmente, né? Isso vai acontecer rápido. O Foz do Iguaçu já está verificando a possibilidade. Talvez ainda esse ano a gente tenha uma plataforma aqui em um dos nossos hospitais. Então, e o senhor já está convidado para vir anunciar sim, essa plataforma aqui. Já com vamos o maior agendando. prazer, né? Vai ser uma felicidade a hora que a gente fizer isso. Estamos vendo, né? A gente está esperando agora algumas condições e isso deve prosseguir as negociações agora a partir de março. Bom,
do ponto de vista tecnológico, a gente poderia ficar aqui vários dias conversando, né? Porque nós estamos na fase da IA, isso já está entrando nos consultórios, a IA vem para ficar, Sim. É uma coisa fantástica. Né? E assim como a IA, existem também uma série de outras tecnologias envolvendo a parte de imagem em tempo real, a imagem com IA, isso tudo vai revolucionar a medicina. Mas a impressão que eu tenho é que tudo isso vai fazer com que a gente cada vez mais possa ser humanos nos nossos atendimentos, né? Ao invés, né, daquela ideia, não, a tecnologia vai tirar os empregos. Não, eu acho que a tecnologia vai facilitar o trabalho. Aquilo que a gente não gosta de fazer, o robô, a tecnologia, ela vai fazer. Então, por exemplo, é muito mais fácil operar com robô, é muito menos cansativo do que você fazer uma laparoscopia. Lógico. Ganha tempo, ganha qualidade. Então, o robô vem para ajudar. Né? E não só o robô, no caso da cirurgia, mas a própria IA e as coisas novas que vão sair. Os novos robôs na área médica, a gente já tem hoje, por exemplo, cabines médicas que atendem pacientes sem humano. Que a IA faz atendimento e a triagem básica. Isso já é real, isso já tem na China. Isso já está se preparando para entrar no Brasil. Ano passado, na feira hospitalar, eu tive acesso a um projeto que já vão se colocar em aeroportos, ainda sem a IA, só a tecnologia ali de você fazer a telemedicina. Então vai ter à distância um profissional que vai atender as pessoas. Isso vai ser fantástico, que você vai realmente democratizar o processo. E a hora que a IA entrar para fazer isso, também vai ser bacana. O que vai acontecer? Né? Essas tecnologias elas vão diminuir, possivelmente, postos de trabalho, sim. Mas vai diminuir muito mais, vamos dizer assim, o trabalho burocrático das coisas. Então você vai ter mais tempo para atender o paciente. Então o que eu vejo é a gente vai cada vez mais, com a tecnologia, ter tempo para fazer as coisas do bicho-homem. Né? Que conversar, atender bem a pessoa, ver qual é o problema, né? Indicar melhor a cirurgia, poder ter tempo para você conversar com as pessoas. Mais assertivo, né, doutor? Mas principalmente ser mais assertivo naquilo que o seu paciente deseja. A medicina cada vez vai ficar mais chamada medicina de precisão, né? Medicina de alfaiataria. Né? Você não vai mais ser aquela coisa que você compra na loja, não. O que você quer, dentro da sua realidade, quais são... Né? Sobre medida. Sobre medida. E a tecnologia vai ajudar muito isso aí, eu não tenho a menor dúvida. Né? Que bom, perfeito. E uma outra coisa que eu acho que também faz parte da tecnologia e que cada vez vai ficar, eu acho que mais evidente, é que, por incrível que pareça, uma grande inovação que, assim, eu vejo que as pessoas não dão muita bola, né? É que o verdadeiro gerador de saúde, a verdadeira força, é a própria pessoa. As pessoas, não é o médico que gera saúde. Quem gera saúde não é o professor de educação física, não é o seu nutricionista. Quem gera saúde é você. Sim. Então, hoje, graças, né, à tecnologia, né, devido à tecnologia, isso vai cada vez ficar mais evidente para as pessoas. E aí tem dois ramos que vão mudar muito, eu acho, ao longo do tempo. Alimentação. Alimentação, coisas básicas e simples que a gente não dava bola, a gente vai começar a poder estudar isso melhor com o uso dentro dos devices, né? Você colocar, por exemplo, um glicosímetro e no teu medir a tua glicose em tempo real, você vai começar a ver o que te dá mais impacto glicêmico, você vai poder ver várias coisas que você come que às vezes você não tinha noção. Hoje você já sabe, toma um suco de laranja, se você botar um glicosímetro, você vê, sobe lá em cima, igual a Coca-Cola. Então veja, suco de laranja não é uma boa ideia. Mas há bem pouco tempo atrás, o nutricionista falava, não, vamos tomar um suco de laranja e tal, porque é mais natural, é bom. Não é verdade. Então a tecnologia vai ajudar a gente a quebrar esses mitos. E no ponto final, o que eu espero é que as pessoas entendam que elas, com a sua força, com a sua inteligência e com a sua decisão, elas possam melhorar e incrementar a sua saúde. Se isso acontecer, a gente vai ver que muitas doenças não precisam ter. Se a pessoa não fumar,
uma série de doenças pulmonares não vão ter. Sim. Se a pessoa não comer tanto açúcar, acaba o diabetes, acaba a hipertensão, acaba a doença cardíaca. Não inflama o corpo. Não inflama o corpo. Não? Então tem uma série de coisas que eu acho que são revoluções tecnológicas que a gente às vezes não correlaciona uma coisa com a outra, mas já estão acontecendo, né? Doutor, eu queria que você dissesse para mim, eu moro em Curitiba, eu não consigo vir para Foz do Iguaçu, ou moro em São Paulo, Ou no interior do Brasil. qualquer lugar que não seja Foz do Iguaçu. Como eu faço para fazer a consulta com você? É só presencial? Então, acabamos, né, de falar da tecnologia. Falando de né? tecnologia. Hoje não precisa ser só presencial. A gente pode, né, fazer isso tudo à distância. Depois da pandemia, talvez isso tenha sido uma herança positiva. Né? A gente consegue fazer tudo por telemedicina. Então a gente pode tirar dúvidas, pode conversar com os pacientes. Eu só não consigo examinar a pessoa ainda. Né? Mas eu posso olhar, posso pedir exames, posso ver esses exames. E isso é excelente para fazer uma primeira abordagem. Né? Então, é possível a gente atender o Brasil inteiro, o Paraguai inteiro, as pessoas, a gente já atende muitas pessoas assim, mas a telemedicina é uma coisa bacana que veio para ficar também. E a gente pode, né, esses pacientes todos, depois, se eles quiserem tratar aqui, a gente tem toda a tecnologia aqui em Foz do Iguaçu para fazer isso. E algumas São coisas Paulo. que a gente não tem, eu também estou em São Paulo, né? Então, muitos pacientes daqui de São Paulo a gente trata lá na capital paulista, nos principais hospitais. O robô, como ainda não chegou aqui, esses pacientes todos vão para São Paulo. A gente tem uma estrutura muito bacana. Para quem não conhece São Paulo, a gente consegue levar a pessoa com segurança né, nos principais hospitais e operá-la. E você é só em Foz do Iguaçu, em São Paulo, ou, por exemplo, eu quero que você venha na minha cidade para fazer isso hoje, cirurgia, você não faz? Hoje, dependendo, né, às vezes isso acontece, mas normalmente por intervenção de um colega médico. Né? Como o ROLEP a gente precisa desenvolver, algumas vezes colegas médicos eles me pedem para, olha, eu precisava operar, eu quero aprender. Então a gente cria uma estrutura e faz esse esforço para desenvolver, pelo compromisso que a gente tem também na educação médica. Então a gente vai. Eu costumo viajar para vários lugares do Brasil para treinar esses profissionais na cirurgia de nucleação endoscópica. No caso, a minha preferência é ROLEP, né? É fazer isso com laser. Perfeito, doutor. Eu quero agradecer por ter aceito o convite, Verdade. né, participar com a gente. E antes de finalizar, né, eu gostaria de convidar a todos que estão nos assistindo para que curtam nosso canal, nossas redes sociais, compartilhem com todos. Tá? Nós temos o noticiasvivermelhor.com.br, que é um site de notícias e que tem o nosso canal lá também. Nós temos o nosso canal que é Viver Melhor Podcast. Também temos o Instagram, Viver Melhor Podcast, e o Facebook também, né, Ivana? Exatamente. Você pode encontrar, tem o jornal também, que você vai encontrar a página do doutor. É só entrar lá, mas se de repente não tem o contato com o jornal, né? Mas tem nas redes sociais. E, doutor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, se quiser olhar para alguma câmera, deixe uma mensagem para os homens, né, que estão com problema de próstata ou para prevenção de próstata. Fique à vontade. Quero primeiro desejar muita saúde aí para todos os homens, né? Que eles se cuidem, se alimentem bem, façam muita atividade física. Isso é o segredo para a sua longevidade com qualidade. E para aqueles pacientes, eventualmente, que estão com algum problema, seja um problema mais simples, do aumento prostático benigno, ou eventualmente já com câncer de próstata, alguma condição que ele precise de ajuda, entre em contato com a gente, acesse-nos pelos canais, né, que estão aí nas nossas mídias sociais, que a gente tem um time para poder ajudá-lo, seja aqui, seja em São Paulo, onde for mais adequado para todos. Então, de modo que eu espero que todos fiquem mais saudáveis. E se precisarem da gente, estamos aí, contem com a gente, com conhecimento e com muita vontade de ajudar as pessoas, os pacientes. E nós terminamos aqui, né, Lércio? Terminamos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.